CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Desculpa, é que estava desligado. Bom dia a todos os companheiros que nos acompanham, quer presencialmente, quer pelas redes sociais. Tenham todos um dia muito abençoado. Hoje é quarta-feira, né, dia 4 de maio, e quarta-feira é dia de Evangelho. Então, nós estamos aqui nesse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e 3 horas e à noite, 19 horas, né, 7 horas da noite, tem as reuniões públicas cujo tema são sempre o Evangelho, né? E estamos aqui no finalzinho dos estudos, né? Mas quando nós acabarmos, nós vamos continuar, sempre estudando, sempre continuando. É o capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas. Nós estamos aqui na Preces por Si Mesmo agora, né? Que a gente já viu aí, Preces por Si Mesmo. Aí um bichinho que caiu aqui. E nós vamos dando continuidade a esse estudo. Então, eu vou ler um pedacinho aqui para a gente poder fazer a nossa prece. Aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Item 11, prefácio. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sob sua proteção. Ele cumpre conosco a missão de um pai junto a seu filho, ou seja, há de nos conduzir no caminho do bem e do progresso por entre as provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando fracassamos. Então vamos agora fazer a nossa prece. Pedir ao nosso anjo guardião que se aproxime de nós, para que possamos estar absorvendo todos esses ensinamentos que essa espiritualidade amorosa tem a nos ofertar. Pedimos, Senhor Jesus, que abençoes esse momento, que abençoes essa casa de amor e a cada um de nós. Que abençoe o lar de cada um que nos ouve nesse momento, via internet, ou mesmo o trabalho, ou mesmo o carro, enfim. Onde qualquer um estiver, Senhor, pois tu dissestes, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, Senhor, que possamos fazer da sua presença amiga a fortaleza do nosso dia. Rogamos aos espíritos benevolentes, ao nosso amado altivo, nosso querido professor José Jorge, ao espírito Luiz, Allan Kardec e demais companheiros do bem, ao nosso amoroso Chico, que possa nos intuir, nos inspirar, para que possamos saber absorver todo esse ensinamento, ou ao menos parte dele, para que assim tenhamos mais forças para seguir a nossa jornada. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que sejam, sobretudo, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo dessa manhã. Graças a Deus. Então, lembrando lá, né, para quem perdeu alguma aula, esse capítulo é o capítulo 28, que é um capítulo só de preces, né, espíritas, chamado Coletânea de Preces Espíritas. Mas não tem só, até falei só, mas não é somente, né? Mas tem sempre, antes de cada prece, uma explicação, um prefácio, onde Kardec comenta, faz um breve comentário, e por isso que eu gosto muito, né,
desse último capítulo, porque é como se fosse um fechamento mesmo, né? E ele dá esses modelos de prece que nós já vimos aqui, que não precisa ser igualzinho, mas é para que a gente pudesse ter uma ideia, porque a época, né, 1864, quando foi publicado a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, não tinha-se ainda, a doutrina estava ainda muito recente, né? E essa parte aí é onde Kardec coloca esses exemplos de preces que os espíritos forneceram para ele, e ele vai sempre tecendo um comentário. Então, nós já vimos a análise do Pai Nosso, vimos preces para as reuniões espíritas, pelos médiuns, né? E agora, a segunda parte, preces por si mesmo. Então, vão vir modelos de prece por nós mesmos, né? E aí, nesse item 11, né? Aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Mas não é por mim mesmo? Então a prece é dirigida ao anjo guardião, porque o maior beneficiado vou ser eu mesma. Então, lembrando, para quem gosta de estudar, essa parte do anjo guardião e espíritos protetores está muito bem explicada e desenvolvida no Livro dos Espíritos, na segunda parte, nas questões de 489 a 421. Não, peraí, 521. Desculpa. Então, quem quiser estudar sobre anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, é Livro dos Espíritos, questão 489 a 521. Então, quando Kardec coloca aqui, ele faz esse breve resumo, mas ele já sabia, porque já estava no Livro dos Espíritos bem explicado, né? Então, ele faz esse apanhado aí só para a gente ter essa lembrança. Então, a gente já leu, mas eu vou ler novamente, que é para a gente pegar a ideia. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sob sua proteção. Essa primeira frase é de extrema importância. Por quê? Porque muitos de nós, às vezes, né, pensamos assim: minha vida está muito ruim, as coisas não dão certo para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Eu estou abandonado no mundo. E a gente vê que não está, não. A doutrina espírita sempre traz esse alento para nós. Não é só Jesus, não é só Deus, não são só os espíritos aqui protetores da nossa casa, né? Aqueles espíritos que nós temos mais afinidade, Dr. Bezerra, Kardec, Chico. É também um bom espírito, olha lá, não é qualquer espírito. Então, todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento. Na verdade, né, se a gente parar para analisar os estudos sobre reencarnação, tudo ali que tem no Missionários da Luz, naquele capítulo que fala sobre a reencarnação do Segismundo, a gente vê a beleza que é esse planejamento, né? Claro que o Segismundo já era um espírito que já tinha alguma aquisição, por isso que foi feito um planejamento tão grande. Mas, de maneira geral, não tem um planejamento dessa magnitude. Bom dia, seja bem-vinda. Mas o nosso, esse bom espírito está ali, né? Muitas vezes ajudou a planejar a nossa encarnação, né? E ajudou a ver, às vezes, né, a gente vai, nesse desenvolvimento, a gente vai percebendo quais são essas gradações. Nós estamos estudando o Evangelho, tá? É o capítulo 28, as preces por si mesmo aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Capítulo 28, item 11. Você está com o Evangelho aí? Ah, que bom. Qual é o seu nome? Luciene. Seja bem-vinda, Luciene. Então, a gente já leu aqui, a gente está no comecinho. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sob a sua proteção. Então, todos nós estamos aí protegidos. Vai depender de nós estarmos sintonizados com esse espírito que está nos protegendo, né? Então, achou? 28. Capítulo 28, é o último. É o último capítulo, a coletânea de preces espíritas.
O finalzinho. É que tem muita casa que não estuda, né? Que a pessoa acha assim, a céu 27, isso aí é ódio. Mas aqui a casa, eu estudo o livro todo, até as orelhas a gente lê e estuda. E é muito importante, né? Não sei se você conhece essa última aí. Achou? Então é o item 11 aí. E aí, continuamos, né? Todos nós, achou? Temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sob a sua proteção. Ele cumpre conosco a missão de um pai junto ao seu filho. Lembrando aqui que todas as vezes que os espíritos se referem a pai, a mãe, se referem, quer dizer, todas as vezes não, na maioria das vezes quando dão mensagens instrutivas, se referem àquele pai que realmente é um pai. Né? Não aquelas pessoas que têm vários tipos de problema e que não conseguem seguir com esse caminho no bem da paternidade, da maternidade. Né? A gente está colocando um pai bom, né? Junto ao seu filho, ou seja, de nos conduzir no caminho do bem e do progresso por entre as provações da vida. Né? Então é um bom espírito, todos nós temos, eles têm uma missão, né? Junto a nós, de nos ajudar, de nos conduzir ao caminho. Agora veja bem, é conduzir, né? Ele não vai fazer o caminho por nós. Nós é que temos aí que nos esforçarmos, né? E do progresso por entre as provações da vida, porque nós vamos passar por provações. É um mundo de, né? Depois você pega ali o microfone para se ela quiser falar. E como, né? Planeta de expiações e provas, né? Excetuando-se os grandes missionários. Se você quiser falar alguma coisa, tá? Então sente-se feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando fracassamos. Olha só. Então, muitas vezes, a gente está fazendo lá as nossas coisas, os desatinos, e está aquele espírito que nos ama, né, que nos quer, que nos orientar, ele fica ali em sofrimento, né? Luciane, você quer falar alguma coisa? Pega o microfone, se você quiser falar, porque o que acontece? O pessoal de casa, que acompanha o estudo, se a pessoa falar sem o microfone, eles não escutam. Aí, se você quiser falar, pode falar à vontade. Aperta o botão. Isso, para cima. Foi? Opa. Vai lá. Tá, não? Para cima. Foi? Vê aí. Não tem problema, mas pode falar. Depois, quando ela chegar, eu peço para olhar. Muitas vezes nós sentimos. A nossa companheira está dizendo aqui, muitas vezes nós sentimos, né, a presença, que é a intuição, parece uma voz, né, mas é que a gente teima, né, e às vezes não faz. Esse é o problema, a gente é muito... Oi, Elza, bom dia, tudo bem? Nós estamos estudando sobre a prece aos espíritos, aos anjos guardiães e os espíritos protetores. Muito bem. Seu nome pouco importa, porque ele pode ter um nome que não é conhecido na Terra. A gente às vezes fica preocupado, né? Eu quero saber o nome do meu protetor. Você já pensou assim, Luciane? Já tive curiosidade. E você, Elza, chegando agora? O nome do anjo guardião? Aqui está dizendo, Kardec, né, sobre o anjo guardião, seu nome pouco importa, porque ele pode ter um nome que não é conhecido na Terra. Aí a pergunta, você já teve curiosidade de saber o nome do seu anjo guardião, do seu protetor? Eu ainda não pensei, só que eu penso assim, que a gente, todo médico... Todos nós temos, né? É o que a gente estava comentando antes de você chegar. Mas também não importa. Aqui, é o que ele vai dizer ali, né? Então, nós o invocamos como nosso anjo guardião. Sim, a gente comentou isso também. A gente nem sabe, né?
E não é só, a gente vê lá no Livro dos Espíritos, né, na segunda parte, né, já foi até estudado aqui na reunião pública, das questões 489 a 521, Kardec explica bem que não é só um espírito, né, tem um anjo guardião, que é bem mais, né, que é superior, é o mais responsável, que financiou nossa encarnação aqui para a Terra. Não, vai lá que eu assino embaixo, né? E tem os outros espíritos que são os bons, também espíritos bons que nos protegem, são os protetores, às vezes tem mais medianos, que são os familiares, às vezes vai depender, né? Vai depender, porque, por exemplo, o André Luiz, a mãe dele, era um espírito já que estava em uma esfera mais alta, né? E ela sempre ia visitá-lo no umbral, e ele não conseguia vê-la, por conta da superioridade, né, dela, né? E depois, só depois de um tempo que foi permitido a ela que encontrasse com ele, né? Oi, fala. Não, sempre. Não, existem assim, existem esses né, que a gente está estudando, que o Kardec falou no Livro dos Espíritos, que é o anjo guardião, os espíritos protetores, os espíritos, os benfeitores, aí espíritos familiares, que os espíritos familiares pode ser ou não evoluído, às vezes até prejudica, entendeu? Então, por exemplo, às vezes a pessoa, um pai que te amava muito, mas tinha lá os defeitos dele e tal, mas aí ele desencarna e fica preocupado contigo, aí ele começa a te seguir, sem ele saber, sem ele se dar conta, ele acaba... Andressa, depois dá uma olhadinha, porque eu acho que não está funcionando, por favor, o microfone. Então, sem a pessoa, ele se dá, ou esse espírito se dá conta, ele não está querendo maldade, ele acaba ficando ali e prejudicando, porque, por exemplo, eu já vi casos, né, nós já vimos casos em outras casas, nessa casa aqui mesmo, que, por exemplo, um avô que era muito apegado ao netinho, tipo assim, e ele, quando a criança nasceu, ele viu um período, mas logo depois, bom dia, ele teve uma doença, ficou hospitalizado, não pôde, porque negócio de pandemia, não pôde ver mais, né, o neto. Então, o que aconteceu? Quando ele desencarnou, ele ficou próximo, mas ele não tinha nem consciência que tinha desencarnado. Ele não tá... Aí, quer dizer, a criança sentia o que ele sentia, porque a criança era médium também. Então, aquelas coisas todas da doença, a criança sentia a presença dele, via assim, quer dizer, e ele não queria o mal, era um neto que ele, era o xodó dele, aquele neto, entendeu? Então, assim, vai variar, mas esse anjo guardião, ele é bem superior, né? E depois vai vindo, como lá na escala espírita, os espíritos, né, mais elevados, aí os bons espíritos, aí vão os espíritos medianos, e tem os espíritos simpáticos, que podem ser bons ou maus, conforme o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então, olha só, vamos lá para a pergunta. A nossa companheira aqui está fazendo um questionamento. Se um familiar que desencarnou, 20 anos, né? Já tem 20 anos, se pode fazer uma visita familiar. A pessoa é permitido. Cada caso é um caso. Vai depender da condição dele, vai depender da permissão dos benfeitores dele e da pessoa. Porque, como eu falei, às vezes ele não está em condição. Esse que se aproximou do neto foi porque ele ficou apegado. Quando a gente diz, por isso que os espíritos vêm sempre falando com a gente, para a gente desapegar, não é que a gente não vai deixar de amar, mas não ficar com aquele apego excessivo, nem nas pessoas, nem nas coisas, porque quando a gente desencarnar, o nosso pensamento vai estar ligado, e ele não tinha conhecimento espiritual, então ele achou, entendeu? Então ele não percebeu que tinha desencarnado. Sim, sim. A nossa companheira está falando. Quando a gente não tem esse conhecimento espiritual, a gente fica mais confuso ainda, porque quando a gente tem... tá funcionando? Então pega lá, Elza, para o microfone. Então, quando a gente tem, realmente é muito mais fácil, a gente vai se desapegando um pouco. Então, Elza, tentando aí responder a sua pergunta, vai depender da situação. Como eu te falei, às vezes é até permitido para que a pessoa até desperte, né?
Às vezes aquele espírito que desencarnou já está até mais evoluído, mas ele está com aquela preocupação, né? E vai na casa e fica na casa. Às vezes até se prejudica. Oi? Fala no microfone, Elza. Microfone, senão nossos companheiros de casa não. O Nilton, ele no dia de finado, Ligou o microfone, tá ligado? Ele deu permissão para que a gente fosse falar com a Dilane, né? Que é intermédio dos espíritos, assim. Aham. E aí eu fiz uma pergunta, eu queria saber dessa tia que morreu há 20 anos e que a gente já tinha até esquecido, assim, dela. Aham. Assim, porque com o tempo você vai esquecendo, né? Mas aí você voltou a pensar nela. Aí eu voltei a pensar nela um dia antes de... Aí o Nilton falou, vocês têm liberdade de falar com o ente querido. Aí eu fiquei ansiosa, né? Aí eu pensei nela, porque assim, eu ainda não perdi ninguém muito próximo, assim, pai, filho ou mãe. Ainda não tive essa... E aí eu perdi essa tia, muito jovem ainda que eu era, mas eu tenho pouca lembrança dela. E aí ele deu essa oportunidade, e foi a minha primeira vez. E aí eu andei falando com a Dilane, e a Dilane foi respondendo que ela tinha evoluído e ela deu permissão para falar comigo, a minha tia de lá, através da Dilane. E aí a Dilane falou que ela está bem e que ela sente saudades e que ela andou me visitando e que para dar uma ajuda para o meu filho. Aí a Dilane não falou mais nada, é porque tem um limite, né? Sim, Porque que acontece? Aí eu não entendi nada, aí também ficou aquilo no ar. Eu falei, mas qual dos filhos? Sendo que a Dilane não sabia que eu tinha filho, né? Não sabia. Mas eu tenho 2 filhos, de 18 e um de 9. Aí eu falei, porque eu boto muito o nome do Davi aqui na oração. Então, deve ser o Davi. Aí do Luiz sempre vem comigo, eu não boto o nome dele, mas o Davi que não vem, então sempre aquela história. Por que você, de repente, depois de tantos anos, começou a pensar nela? Você acha que foi por acaso? Eu acho. Microfone. Eu acho que foi assim uma curiosidade. É a presença dela. Depois de 20 anos. Uma doutrina que traz, que fala sobre o desencarne, que fala sobre a vida futura. Então você fica um pouco curiosa. Também vem junto com uma curiosidade, né? Sim, mas é como você falou, todo mundo tinha esquecido já dela. Então, naturalmente, veja só, os espíritos já haviam programada. Claro que não. Os espíritos já programaram essa reunião de finados. Nós fazemos tudo de improviso. Os espíritos não. Entendeu? Então, os espíritos já programaram. Aí já começa a haver uma aproximação, uma permissão de uma aproximação. Entendeu? Isso. E já tem a permissão, mas às vezes não é permitido muito tempo, porque o espírito, apesar dele já estar um pouco melhor, ele ainda não está em condição, pela questão até da emoção. Entendeu? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente vê no livro de André Luiz, que eu quero me lembrar agora, que enfim, não lembro se não, acho que não é Sexo de não, que o pai da moça que estava doente, né, já tinha desencarnado, já era trabalhador de nosso lar, mas aí, por conta da filha estar doente, ele ficava mais próximo, aí ele descobriu que o marido tinha uma amante, botou a amante para cuidar dela como uma enfermeira, e aí ele se envolveu. É sexo de destino mesmo, né? Valeu, Luciene, obrigada. É porque é tanto de coisa que a gente vai... É sexo de destino, é isso aí. E aí ele fica com tanta raiva que ele tem vontade de socar lá. Ele vai atrás do genro, porque o genro vai para um lugar, né, de meretrício, de prostituição, aquela coisa da noite, fica lá. E aí ele vai atrás e tenta dar um soco, só que dá um soco lá, porque ele é espírito. Você vê como que ele acabou baixando até o padrão vibratório dele. Então, assim, entendeu? Nesse caso que ela ama vocês e se preocupa, ela está vendo, está sentindo você se preocupar mais, você se preocupar com os seus filhos. Para qual dos dois? Na verdade, isso não importa. Todos os dois vão ser atendidos. Mas pensa no qual que te dá mais preocupação. Qual que você fica mais preocupada? Exatamente. Porque também é uma idade complicada, né?
Mas então assim, na verdade, o que isso prova? É só a imortalidade da alma, né? Então, a gente tem que começar a fazer essas conexões. Claro que não é bom, tipo, um ente querido nosso desencarnou, porque eu já vi pessoas fazerem isso também. Porque o meu pai anda junto de mim, tudo eu peço ao meu pai. E depois o plano espiritual aqui da casa afirma que o pai, coitado, não tem envergadura moral nenhuma, e quem está prendendo ele aqui é a filha, que fica toda hora pedindo. E tem muitas pessoas que fazem isso, porque acha que desencarnou, virou santo, e não é assim. É a mesma coisa que está aqui, só não tem um corpo de carne. Fala no microfone. Então você acredita que quando, na verdade, acontecem as coisas dentro da casa espírita, que você já conhece a doutrina, já vem tudo preparado. Não é acaso. Acaso não existe, entendeu? Vamos continuar lá, né? Então, lá, a gente já viu que o nome do nosso anjo guardião não importa, né? Porque tem gente que fica se preocupando, meu Deus, qual é o nome, não tem problema, né? Então, nós o invocamos como nosso anjo guardião. Então, a gente pede, meu anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sintamos mais simpatia. Então, às vezes, quando a gente fala, doutor Bezerra, me ajuda, necessariamente não vai querer dizer que ele vai vir em pessoa aqui. Ele vai, isso aí é as minhas palavras, tá? Vulgarmente, ele vai sentir que nós estamos chamando, e às vezes ele vai mandar um dos seus servidores para nos auxiliar, ou mesmo o nosso anjo guardião. Então, às vezes a gente invoca esses espíritos, eles mandam um mensageiro que vai chegar no nosso anjo guardião primeiro, e vai falar, né, o que está acontecendo aí? Fulano não precisa. Então, vamos fazer. Então, sempre tem o nosso anjo guardião. E a gente percebe, ao longo de toda a obra de André Luiz, da Dona Ivone, que tem essa, né, quando eles vão visitar um espírito, lá no caso do Dramas da Obsessão, que eu gosto muito da Dona Ivone, vocês já leram? Dramas da Obsessão, da Dona Ivone, é maravilhoso também. Então, no caso do Leonel e os judeus, né, que o Leonel cometeu uma série de atos, enfim. Então, nessa encarnação, ele tinha até se suicidado por conta dessa obsessão dessa família de judeus que ele barbarizou na Inquisição. E aí, só que ele tinha um comportamento muito ruim também, por isso que ele fez a sintonia, né? Mas aí a família pede muito, né? Chama o doutor Bezerra, pede ajuda lá, porque era um parente distante da Dona Ivone, enfim. E aí o doutor Bezerra vai com o Roberto de Canaleiras lá ajudar. Aí quando chega, porque ele estava numa uma região assim, como se fosse uma região bem de trevas, esse Leonel mesmo. Aí eles vão no anjo guardião deles. Eles não falam direto com o Leonel, com o espírito. Eles vão no anjo guardião para saber. Aí o anjo guardião fala o quê? Olha, ele está pela conta dele. É uma outra parte que a gente vai ver. Quer dizer, o anjo guardião está tomando conta, só que o anjo guardião se afastou por quê? Porque tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Porque esse Leonel era um espírito que há várias encarnações estava cometendo um desatino, o anjo guardião aconselhava, e ele continuava naquela vida, porque ele mesmo como Leonel, reencarnado como Leonel, ele continuou fazendo desatinos, continuou gastando, continuou tendo vários tipos de comportamentos assim, amorais. E aí o doutor Bezerra vai saber da história dele com esse anjo guardião. O anjo guardião fala tudo para ele, quer dizer, a gente está sempre ali, tendo uma pessoa que nos protege. Mas, como a gente viu lá, em alguns momentos, esse anjo guardião, ele vai tomar uma distância, porque a gente tem um livre-arbítrio. É que nem um filho, por exemplo, um filho que já está adulto, trabalha fora, às vezes até muda da nossa casa. A gente aconselhou, a gente dá a formação. Mas ele vai ter uma certa hora que ele vai fazer uma coisa que você fala assim, meu filho, eu não acho isso certo. Mas ele vai ter a liberdade dele de fazer. E o que você vai fazer? Você vai ficar socando ele, batendo? Não. Você vai se afastar e quando ele precisar, você vai socorrer. É o mesmo pensamento. Então, enquanto ele está na teimosia, você vai fazer o quê? Agora, quando está sob a nossa tutela, sob a nossa responsabilidade, aí nós temos que agir. É diferente. Né? Então, podemos, né, a gente viu aí, além do anjo guardião,
que é sempre um espírito superior. Então, a gente tem o nosso anjo guardião, que é o chefão ali, né? Temos espíritos protetores que, pelo fato de serem menos elevados, não são menos bondosos ou menos benevolentes. São bons também, né? São benevolentes, são bondosos. Não são tão elevados quanto esse espírito guardião, mas nos protegem mais proximamente, né? São espíritos de parentes, de amigos, como a gente viu, e algumas vezes de pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Então, por exemplo, você tem uma mãe que está encarnada, o pai que está encarnado, né? Pode ser que uma mãe sua de uma encarnação passada, que tenha muita afinidade com você, que esteja te protegendo também de perto, né? Porque nós tivemos várias vidas, em várias vidas nós tivemos mães, nós tivemos pais, nós tivemos irmãos, nós tivemos amigos. Microfone. Aconteceu um caso que eu saí para um salão para fazer uma unha e tinha uma moça lá e eu não conhecia ela. Eu sentei, ela me perguntou se eu tinha uma religião. Aí eu falei sim. Aí ela, por quê? Aí eu falei, por quê? Ela falou, não, porque tinha uma moça aqui do meu lado, que era amiga dela, falou que você tem uma moça que desencarnou que está aí do seu lado. Só que ela não deixa ninguém se aproximar de você, ela te protege muito. Aí eu, tá bom então, se é para proteção, mas aí eu não dei muita importância, só fiquei assustada porque nunca tinha tido essa revelação. Aí eu não conhecia a gente tem que ter, pessoas. a gente tem que ter, como Kardec fazia, né? Vamos usar a razão. Estou dizendo para você não acreditar, mas eu estou dizendo para você ver. Muitas pessoas às vezes falam, não estou dizendo que você não tenha, com certeza tem. Quem é vidente vê o tempo todo e vai ver, entendeu? Mas o espírito protetor também, o anjo guardião, ele não fica grudado 24 horas, porque eles têm outras coisas para fazerem, entendeu? Então, tipo assim, por isso que a gente deve fazer, os espíritos sempre orientam, que a gente levanta de manhã, abrir o olho, agradece pelo dia, pela oportunidade, mas antes de sair de casa, faz uma leiturinha e aí pede, meu anjo guardião, eu vou em tal lugar, já faz aquilo mais ou menos e pede proteção. Aí ele já vai estar. E se a gente estiver na rua, a gente precisar de um momento de socorro, às vezes, meu anjo guardião me ajuda, então pensa aqui no SEAP, nos guia altivo, me ajuda. Então aí sim, porque o nosso pensamento que vai atrair, né, esse pedido íntimo, com coração, com pensamento, porque senão fica parecendo que existem espíritos que são nossos empregados, como se fosse um cachorrinho ali, vai para lá, vai para cá, vai para lá e vai para cá, entendeu? Você é médium, você sabe disso. Então, pode ser qualquer tipo de espírito. Isso aí, exatamente, a gente tem sempre que fazer uma prece. Quer dizer, pode ser isso. Sim, pode ser isso. Quer dizer, como Paulo de Tarso diz na carta aos Hebreus lá, nós estamos mergulhados numa nuvem de testemunhas, né? Tá aqui, agora estão vocês encarnados, mas não tinha chegado ainda a ninguém, mas tem os desencarnados que são trazidos para ouvir. O tempo todo nós estamos aí interagindo. Por isso que os espíritos vêm batendo nessa tecla da questão do pensamento, né? A direção da casa espiritual orientou a direção material para, no COMP, no curso para médiuns, bater nessa tecla do pensamento, porque é o que vai decidir que tipo de espírito a gente vai estar atraindo para a gente. Mas muitas vezes, como eu estou te falando, para você não ficar impressionado, às vezes tem gente que adora fazer isso. Porque tem um fulano, porque eu estou vendo isso, porque eu estou vendo... É a mesma coisa de cigana, né? Ela vai olhar, se você tiver com aliança, né, vai falar, olha... Você, às vezes, briga com seu marido, estou vendo que você tem uma vida complicada, agitada, entendeu? Ela vai falar o que todo mundo tem. Quem é que não briga com o marido de vez em quando? Quem é que não briga com os filhos? Os seus filhos são sua preocupação. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Sempre colocando a razão nesses casos, entendeu? Então, assim, você fez super certo, né? Não, você
agiu com educação, mas também não ficou, porque tem gente que fica, é mesmo, eu quero saber. Tem uma fulana que atende não sei aonde, ela vai, coloca umas cartas. Está entendendo? Não estou dizendo que seja, mas às vezes tem gente que fala isso para encaminhar a pessoa. E a gente que tem mediunidade, a gente tem que ter muito cuidado. Entendeu? Vem várias coisas para tirar desse caminho. Eu penso que muitas vezes vem situações para tirar do caminho onde você já está. Exatamente. Tirar o caminho. Kardec e os espíritos. Jesus, Kardec. Com certeza. Você já sabe dessa verdade. E aí vem pessoas de outra religião, sem querer julgar, e você sente que tem uma coisa querendo te sair da onde você já sabe, que você sabe que é a verdade, querendo tirar desse caminho para você ter um outro conhecimento que você já sabe, que você está satisfeita, que você está feliz com o que você sabe, com o que você está passando para você. E tem pessoas que insistem. Com aprendizado, né? Exatamente. Tá bom o som que ela deu, tá vendo? Tem pessoas que insistem. É melhor assim. Tem pessoas que insistem para você se desviar. Exatamente. Tentando levar você para uma coisa para te perturbar e tirar da onde você está. Então você tem que ser muito forte, saber que você já está no caminho. Exatamente. Entendeu? É que nós estamos, o que acontece? Nós, como a gente tinha falado aqui, nós estamos mergulhados nessa nuvem de testemunhas. Então, a gente vai ver mais para baixo lá, né? Tem esses espíritos que são simpáticos, não quer dizer que é bonzinho, não. Que vibra na mesma sintonia aí. Não é que sempre seja bonzinho. Então, tem aqueles nossos companheiros do passado que a gente pintava e bordava, né? Só que a gente, quando chegou no plano espiritual, a gente fala, meu Deus do céu, não posso mais fazer isso. Aí a gente pediu uma encarnação como médium, porque a gente pediu, a gente viu na aula passada. Pode a pessoa falar, não quero isso não, seu Nilton, tira esse negócio de cima de mim. Não tem cura, não é doença, mas também não tem cura. Então a gente vem como médium. Aí aquele pessoal da nossa patotinha, opa, peraí, fulana, não, vou deixar ela não, que negócio é esse? Está ficando maluca, eu vou ajudar ela, ou então vou perturbar. E aí começa a perturbar. E quando a gente está no caminho certo, a gente vai ver lá, é uma prece que eu amo, que é pelos inimigos do espiritismo, não sei se vocês conhecem, que fala que quando a gente está no caminho do bem, uma ideia nova que tem, ela vai sempre receber rejeição, vai receber ataque, a gente vai ser atacado. O que eles estão mais atacando agora, as mídias? A família, os valores cristãos, atacando a figura do Cristo. Porque eles sabem que se a gente tirar o Jesus das nossas vidas vão descambar. E o que eles querem? Porque é só através da encarnação é que a gente vai ter esse progresso, grande progresso, porque a gente só repara na carne, como diz o Nilton, né? E a gente não pode deixar. Com essa desculpa de, isso, e liberdade, e a gente vai vendo que por trás tem o quê? O fundo é esse aí. Né? Retirar os valores cristãos. Quer falar, Luciane, alguma coisa? Se quiser, você pode falar, não tem problema nenhum, não. Então, vamos lá. Além do... A gente já leu, né, sobre os espíritos benevolentes, né? Eles nos assistem com seus conselhos e, frequentemente, com a sua intervenção nas ações que praticamos da nossa vida, né? Às vezes a gente vê aquela intuição, né, como você falou aí, assim, aquele conselho, não faz isso, vai por tal lugar, né? E a gente vê a intervenção desses espíritos. Eu vou te pedir, por favor, para você colocar no silencioso. Chega para cá, pode chegar e pode ficar aqui, porque senão atrapalha a gente aqui, tá? Os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por certa semelhança de gostos e tendências, que a gente falou. Tais espíritos podem ser bons ou maus, pois dependem do tipo de inclinações boas ou más que os atraíram para nós, como a gente está falando. Então, se a gente tiver com uma má intenção, ou estiver pensando uma coisa ruim, às vezes a gente está muito bem, né? Eu costumo dizer que essas coisas de redes sociais é como se fosse o dinheiro. Ele é neutro, você pode fazer o bem ou o mal. Às vezes a gente está muito bem em casa, aí recebe uma mensagenzinha daquelas mensagens de repasse sem dó, que não sei o quê. Não, mas é por isso que eu estou nesse momento, estou saindo, já saí de 2 redes sociais.
por conta dessas coisas, entendeu? Então, aí você vê aquilo ali, você já fica com raiva, fulano fez isso, não sei o que, não sei lá. Você já entra naquela vibração. E nós temos responsabilidade. Quando a gente pega e fica assistindo um monte de coisa, tantas vezes, que é o noticiário, é de 6 horas da manhã até meia-noite de madrugada, repetindo aquela notícia. Né? E a gente está absorvendo aquilo ali, a gente está fazendo ligação com aquilo ali. Ah, você viu isso e aquilo. E aí a gente vai estar atraindo o quê? Esses espíritos que gostam de confusão, esses espíritos que fazem, né, determinadas coisas. Você quer falar alguma coisa? Você não está com uma... E então a gente tem que buscar. E claro que nós não somos perfeitos ainda, a gente tem o Jesus como nosso modelo, nosso guia. Temos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, né? Mas a gente está aí no caminho. Né? Então, se a gente vai e se percebe que a gente às vezes está na rua, às vezes está agitado, peraí, opa, né? A gente vai, então, mas porque essa questão da agitação também tem muito a ver, mas você já melhorou muito, quando você entrou na casa você era muito mais agitado, então você já está aprendendo, tem essa questão do excesso de fluido, até perceber. Então, vai aos poucos a gente vai melhorando, né? Se a gente vê, olhar para o nosso passado, não precisa nem ser muita coisa não, tipo assim, ano passado, vamos dizer, a gente já tem, né? Então a gente vai sim a cada dia melhorando. Tem essa questão mediúnica, né? Quando a gente tem um excesso de... O médium que tem, porque todo médium tem compromisso, né? Alguns mais, outros menos, mas tem os compromissos e não trabalha, então, por exemplo, médium de cura, fica com muito fluido, não trabalha, começa aquilo ali, aquele fluido começa a incomodar. E o que vai acontecer, gente? Não sei se acontece com vocês, né? Eu acho que não acontece não, né? A gente está indo pela rua, se tiver você com umas dois companheiros, se vier uma pessoa doente, um maluco, um mendigo, ele vai vir em quem? Vai vir na gente. Por quê? Mediunidade, efeito físico, cura. Então você fica achando que é implicação, mas não é. É porque os doentes se atraem, se sentem atraídos, né, por aquilo ali. Mal comparando, quer dizer, claro que Jesus na proporção dele, nós na nossa pequenez, mas Jesus atraía as multidões com magnetismo, com aquele fluido curador, né? A mulher hemorroísta, aquela mulher que tinha hemorragia direto, só de tocar nas vestes de Jesus se curou, mas também porque ela tinha fé. Porque às vezes a gente vem na casa espírita, toma o passe de cura, bababá, e estuda, mas a gente não tem fé. Porque você vê pessoas, nota às vezes nós mesmos, em muitas situações, a gente, com relação a essa questão de filho. Ah, meu anjo guardião, anjo guardião do nosso filho, a gente reza, né, pelo anjo guardião do nosso filho, para proteger o nosso filho. A gente pede, mas eles saem para trabalhar, um exemplo. E a gente fica com aquela preocupação, querendo controlar o filho pelo telefone. Espera aí, você não pediu a proteção? Então não estou tendo fé. Né? Então não estou tendo fé. Não é? Então a gente tem que trabalhar e é um exercício, né? Então, continuando lá. Os espíritos sedutores, esses são mais perigosos, se esforçam para nos afastar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. É o que você está falando aí, né? Quando a gente está no caminho do bem, quando a gente está no caminho certo, sempre vem alguém tentando afastar, né? Sugerindo mau pensamento. Ah, não vai não, está muito sol. Ih, hoje está um sol bonito, vai para a praia. Então, não vai não, é chato. E o... microfone. Pensa que você porque você fala mais perto. Porque você fica fanática, aí vem um fanatismo, vem... Eu falo, gente, eu estou super bem, assim, eu estou bem melhor agora. Tá, você é outra pessoa.
Não, eu tô falando sério. Eu tô falando Sério? porque o que acontece? Como você falou, você era muito agitada e isso transparecia em você. Você parecia um Agitada. fio desencapado. Assim, você sempre foi boa pessoa, sempre foi super educada. Isso daí não estou falando, não. Estou falando assim, dessa agitação. E a gente vai ficando, porque quando a gente começa a trabalhar, começa a botar Todo esse mundo fluido, falava, entendeu? Para fora, a gente vai melhorando. é verdade. E o estudo é que centraliza a nossa mente, né? E você só percebe que você está calma depois de você só percebe que você está calma, que houve uma transformação aí depois de um tempo. Nem você vai se tomando conta. Quando você já vê, você já está dando passo com calma. Você já está chegando aqui antes da hora, sem agitação. E aquela história, o que acontece? E as coisas vão, assim, o que você quer no fundo da sua alma, as coisas vão vir para você, como estão vindo para mim. Na verdade, não é coisas materiais, mas oportunidade de trabalho na casa, no movimento mediúnico, e oportunidade de estudo, tempo. Então, exatamente. Então a gente tem que dar um certo valor, não é dinheiro, mas oportunidade para você se melhorar espiritualmente. Sim, exatamente. Então, eu observo isso. Porque que acontece, né? Dentro dos espíritos protetores, tem os espíritos que também vão ser nossos protetores ali na questão da nossa mediunidade, né? Então, além dos protetores aqui da casa. Então, eles estão vendo que você está se esforçando, que você chegava atrasada, mas você não deixava de vir, você sempre vinha. E aquele pessoal nosso do passado que eu falei lá, aquele povinho lá, que são esses espíritos aí simpáticos, que a gente agora não... que eles... fulana está muito chata, não quero mais ela não. Eles vão desistindo. Entendeu? Por isso que até falar, né? Quanto mais a gente vem à casa, por isso que a importância do estudo também presencial, claro que cada caso é um caso. Às vezes a pessoa mora em outro país, às vezes a pessoa tem muita idade, às vezes não pode vir, escuta o estudo. Mas assim, está ligado mentalmente à casa, né? Porque aí você vai se mudando. Quando a gente chega aqui, não é tão bom, a gente senta aí no salão, meu Deus, graças a Deus cheguei, aí vai se... né? Então, esses espíritos protetores, esses espíritos aí simpáticos também, que simpatizam com a causa do bem, né, com a causa espírita, vão ajudando, né? E a gente vai... E as oportunidades, né? Aparece aquele emprego que te possibilita um horário melhor, né? Porque o que adianta a gente ganhar muito materialmente, não trabalhar a mediunidade? Eu não tenho tempo de trabalhar mediunidade. Vai trabalhar quando? Quando desencarnar? Não vai ter como. Aí vai desencarnar que nem aqueles mensageiros, né? Que é o livro de André Luiz, que é Depois de Nosso Lar. Os espíritos que reencarnaram como médiuns e falimos. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo. A gente já está com uma certa idade, né? Entendeu? Microfone. A gente não pode deixar as oportunidades passar. Se você tem um tempo de vir estudar, venha. Por que não? Se você está com a vida já estabilizada, seu filho exatamente. Está bem, então não, você muito tem um tempo livre, né? Então exatamente. Você posso fazer 2 estudos durante o dia. Então não vai me atrapalhar na vida material, com o meu trabalho. Então, é oportunidade. Então, só você tem que estar muito vigiando para você não deixar vigiando, porque senão a gente vai inventar. Porque tu vai inventar, eu vou para ali. Não, acho que eu vou visitar porque sempre vai vir esse pensamento, entendeu? Então, por exemplo, você fez certo. Você hoje tinha um tempinho, veio para a casa espírita, entendeu? Então, e a gente vai fazendo assim, né? Quem tem um tempo mais regulamentado, né? Que seria o ideal, mas nem todo mundo tem, né? Então, a gente vê assim, não, eu posso ir hoje aqui, né, posso ir toda quarta-feira de manhã, então eu posso ir um dia na quarta, um dia na terça, não tem problema. Você vê que a casa aqui não cobra presença, assim, de chamada, não cobra sim, porque o presidente conhece todos nós, né? Então, por que é importante a nossa presença na casa? Além dos estudos que a gente vai aprendendo, que a gente vai sintonizando, quando a gente está aqui dentro da casa, a gente vai se afinizando mais com esses guias, é proteção para nós e para casa. Porque nós temos a nossa responsabilidade como médiuns. Como é que vai estar a nossa cabeça quando a gente entra ali para trabalhar na sala de cura e o paciente?
Claro que todo que vai vir aqui receber, vai receber de acordo com o seu merecimento. E se o médium tiver perturbado, a Dilane vai logo falar, ó, vai para o salão, né? Porque vê que a gente às vezes chegou do trabalho agitado, ou às vezes está com um problema muito sério, não tá. Então vai lá se harmonizar, não é castigo não, entendeu? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão quando a gente vê, a gente está saindo da casa. E é um momento em que a gente começou. E quando a gente começa na mediunidade, como eu te falei, tem todos esses empecilhos, esses tropeços, esses buracos. E a gente tem que se manter firme, porque a gente tem um ideal que está lá, que é Jesus. Está lá na nossa frente. E a gente tem, não adianta, a gente tem que, botar isso na nossa mente. Pedir ao nosso anjo guardião para nos ajudar, para nos dar força, né? Tem que falar no microfone. Às vezes eu fico me perguntando que muito tempo eu passei longe de Jesus. Mas a gente vai recuperando aí, vamos lá. Então, olha lá, aproveita. Então, esses espíritos sedutores que a gente está comentando, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque espírito sedutor não é só aquele que vai levar a gente para balada, para beber e para fumar, não. É como você está falando, nas pequeninas coisas. Então, por exemplo, hoje, como você falou, não vou para o SEAP, não, vou para a praia, vou para o shopping, vou ver uma sériezinha, vou dormir mais um pouco, né? Então, isso. Então, eles aproveitam todas as nossas fraquezas, assim como quaisquer outras oportunidades que lhes deem acesso à nossa alma. Então, somos nós que somos os responsáveis por atrair esse tipo de espírito, né? Diz Leon Denis lá no Problema do Ser e do Destino, nós somos o que pensamos. Se a gente pensar com força, com direção, no ideal nobre, elevado, procurar ler e ouvir coisas elevadas, né? Não precisa ser só o Evangelho, só o Livro dos Espíritos. Existem tantos livros que têm boas mensagens, mas, por exemplo, eu fico pensando, estou falando meu caso, eu não tenho tempo de ler nem os livros de doutrina, então eu acabo não lendo outras coisas, porque eu tenho sempre que ler, isso é uma particularidade minha. Eu quero recuperar esse tempo perdido aí, né? Vamos dizer que eu passei aí nesses cursos, que eu fiz curso e que chegava no final do ano, eu tenho curso de Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, do Evangelho, Céu e Inferno, de A Gênese, de obra de Leon Denis. Tem curso. Agora eu sei pouca coisa, a gente está aprendendo, entendeu? Então, o estudo, como a gente fala aqui, é esse trocar sem tempo. Claro, a gente tem um tempo da aula, né? Porque tem os nossos afazeres, etc. e tal, mas sem tempo de, tem que terminar dia 11 de novembro, entendeu? Não tem esse tempo. Se querem perguntar alguma coisa? Então, vou concluir aqui, né? Então, nosso pensamento, onde está o teu tesouro? O que a gente está pensando? Aí está o teu coração. Então, se a gente está aí, claro que existem as preocupações óbvias, a gente se preocupa com os filhos, a gente se preocupa com o trabalho, mas tudo isso, os neurologistas dizem que essa preocupação, que a gente se preocupar antes das coisas acontecerem em excessivo, se transforma em lixo mental. Lixo mental. Então, isso tudo vai enchendo a nossa mente e vem acarretar no futuro, até uma das causas do mal de Alzheimer. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que se cuidar do nosso pensamento. Então, existem espíritos que se prendem a nós como uma fera à sua presa. A gente não vê ali na sala uns casos ali, né, complicados, que o espírito está grudado, não, né? Porém, eles se afastam quando reconhecem a sua impotência em lutar contra a nossa vontade. Então, a gente começou a vir a casa, aí começa a acontecer um monte de coisas para a gente não vir, para a gente não chegar no horário, a gente pega o ônibus não para, ou então a gente pega o ônibus errado. Já aconteceu várias vezes comigo. Depois que eu tive carro, já aconteceu de eu chegar com o pneu furado. Aí eu tive que pegar 3 ônibus, que antigamente não tinha BRT, para ir lá para Bento Ribeiro. Entendeu? Então, assim, vai acontecer. Mas eu botei o que na minha cabeça? Eu vou para o trabalho da cura, nem que seja para falar, graças a Deus.
que é a prece final. Botei isso na minha cabeça, entendeu? Pode deixar, mas eu vou. E comecei. E eles desistiram de mim, né? Pode falar, Luciana. Tem uma coisa que eu acabei de ler, você mesma falou, a vontade. Vontade, isso aí, muito bem lembrado. Essa tem que ser a mola propulsora para a gente realizar tudo. Isso aí. Porque se a gente cede a essas... não, hoje não, realmente eu não vou. Então, a vontade tem que estar firme. Tem que estar ativa. O propósito, você com todas as dificuldades, nem que eu vá só para o momento final, mas eu chego lá. Acaba que uma hora esses espíritos que você citou, eles desistem mesmo, porque diz, não, ela está firme no propósito de cumprir o objetivo. É o que você está falando, foi brilhante, foi muito bom você ter falado. A vontade aí mesmo, né? Essa nossa determinação, né? Como Leon Denis fala, a vontade é uma das potências da alma também nesse livro do Problema do Ser. Então, quando a gente se determina, você se determinou, me determinei, cada um vai tendo o seu momento e seu jeito da determinação. E aí eles vão dizer, essa fulana tá muito chata, não vai mesmo, vou pegar o outro lá. E aí, sabe, a gente vai conseguindo, né, uma luta por dia. A nossa vida é assim. Por quê? Porque os espíritos são mauzinhos conosco, a gente está sendo castigado? Não. Porque no passado a gente já teve mediunidade, teve oportunidade e quis ficar, fazendo nada, só curtindo a vida material. Então agora a gente veio novamente com a mediunidade, toda complicada, com problema financeiro, com problema familiar, e vai ter que fazer. Entendeu? Para todos nós. Você acha que o ouvido que está mais perto é o quê? Né? Então a gente vai. Então a gente veio aí, rapidinho. Deixa eu ver que horas tem aqui, que eu acho que faltam 5 minutos, né? O guia principal e superior que Deus nos deu é o nosso anjo guardião. A gente já viu aí, né? Os guias secundários são os espíritos protetores familiares. A gente já falou, né? Entretanto, é um erro acreditar que forçosamente temos um gênio mau colocado perto de nós para contrabalançar as boas influências. Então, a gente não tem que nem aquele desenho do Tom e Jerry, né, que tem lá o ratinho bom, o ratinho mau, o diabinho e o anjinho. A gente não tem isso. Tem espíritos que nós mesmos atraímos, né? Então, os maus espíritos vêm voluntariamente, que nós atraímos pelo nosso pensamento, desde que se achem capazes de exercer sua ação sobre nós, em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Daí resulta que jamais estamos privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós afastar os maus. A gente já comentou bem isso, né? Sendo o homem mesmo o causador das misérias por que passa, na maior parte das vezes, ele é o seu próprio gênio mau. Então, às vezes, a pessoa não está nem sendo obsidiada assim diretamente. Somos nós mesmos que acabamos fazendo um monte de atrapalhação aí. Né? Aí ele manda ver o capítulo 5º, que é Bem-aventurados os aflitos, o item 4. A prece dirigida aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objetivo solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhes forças para resistir às más sugestões e a sua assistência nas necessidades da vida. Então, tudo aí que a gente já comentou, a gente já está na nossa hora, e semana que vem a gente continua. Então, depois acabar aí semana que vem a gente paga a partir do item 12. Tá? Então, vamos agora fazer a nossa prece, né? Vamos primeiro agradecer, né? Agradecemos, Senhor, aos nossos anjos guardiães, aos nossos espíritos protetores, benfeitores queridos, que nos trouxeram aqui nessa manhã de sol, que nos deram essa intuição, para que estivéssemos aqui, participando desse banquete, Senhor, que é o Teu Evangelho. Rogamos que possamos estar sempre sintonizados com esses espíritos do bem,
que possamos estar ligados contigo, Senhor, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações, para que assim, Mestre querido, possamos atrair e sentir sempre essas doces vibrações de amparo e de sustentação. Pedimos também, Mestre querido, que envolvas essa casa de amor, que envolva a cada trabalhador, a cada um de nós, frequentadores também, a todos que têm esse propósito, Senhor, de se melhorar a cada dia mais. Que seja também, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome desses amigos incansáveis do bem, em nome do nosso protetor querido, altivo, guia espiritual desta casa e de todos nós também, que possamos, com a permissão de Deus e em nome do amor, que possamos dar por encerrado os nossos estudos da manhã de hoje. Mas pedimos, Senhor, permanece conosco, graças a Deus.